gente, mais uma vez aqui para a gente fazer uma revisão. Nossas aulas estão um pouco diferentes do que de costume. E a gente vai rever hoje as orações coordenadas, né? A gente viu na aula anterior o que era frase, oração e período, e hoje a gente vem para as orações coordenadas. E antes da gente continuar, a gente vai lembrar que as orações coordenadas elas têm a ver com uma relação de coordenação, ou seja, as ideias elas se coordenam entre si. E ao se coordenar entre si, não há dependência, nem semântica, nem sintática. Lá na frente, quando a gente estiver estudando as orações subordinadas, a gente vai ver essa diferença entre a oração subordinada, o período subordinado e o período coordenado. Enquanto, né, a gente fica só com essas orações. E para a gente relembrar, isso é um conteúdo também que vocês veem no 8º ano, a gente vai lembrar que as orações coordenadas, elas podem ser classificadas de duas formas. A primeira delas, sindética, a segunda forma é assindética. Qual é a diferença, professora, entre um e outro? Vamos lá. Lembrando que as orações coordenadas, elas fazem parte de uma estrutura dentro de um período composto. Um período composto é aquele que se estrutura por mais de uma oração, tá? Vamos para os dois exemplos que a gente tem aqui, que são exemplos muito parecidos. Então, vamos lá. Luiz Fernando compareceu ao evento no horário confirmado. Observem que aqui eu não tenho nenhuma conjunção. Eu tenho aqui, na realidade, uma preposição, que é a preposição a, seguida do artigo o, e aqui a preposição em mais o artigo o. E eu tenho a contração, e aí eu tenho o em mais o, eu vou ter o nó, e mais a, na. No período de baixo, Luiz Fernando compareceu ao evento e não se atrasou. Para quem não lembra, as conjunções são conectivos. Eu tenho vários tipos de conjunção, tá? Nas conjunções coordenativas, nós temos 5 tipos que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a conjunção sendo um conectivo, ela vai conectar uma oração à outra. Ela ainda pode conectar, tá certo? Palavras que exercem a mesma função sintática. Por exemplo, João e Maria chegaram cedo. Então, João se conecta a Maria por meio da conjunção i, tá? Nesse primeiro período aqui, a gente não tem conjunção. No segundo, a gente tem o i. Para lembrar ainda, que a gente vai ver no exemplo que eu dei, mas de uma forma mais clara, o prefixo a, para quem não lembra, a gente viu isso no processo de formação das palavras, ele é um prefixo que significa negação, ausência. Olha só que legal, uma pessoa que está assintomática, uma pessoa que não tem sintomas. Uma pessoa sintomática é uma pessoa que tem sintomas. Lá na frente, quando a gente estiver estudando as figuras de linguagem, dá para a gente fazer essa ligação com duas figuras, que são que é o polissíndeto e o assíndeto. Lá na frente a gente vai retomar essa ideia de polissíndeto e assíndeto, tá certo? Então, as orações coordenadas, elas se dividem em sindéticas e assindéticas. As assindéticas são aquelas que se estruturam por meio de vírgula, ponto e vírgula, dentro de um período. Eu não tenho conjunção. É diferente das orações coordenadas sindéticas. Então, obrigatoriamente, elas têm conjunção e elas se dividem em 5 tipos, tá certo? É importante a gente lembrar que as orações coordenadas, assim como as subordinadas, elas também estabelecem uma relação semântica, de sentido, entre uma oração e outra. A primeira oração que a gente vai ver é a oração aditiva. A oração aditiva, ela vai expressar uma ideia de adição, de soma. Ainda não fiz o almoço, nem arrumei a casa. Então, aqui, se vocês observarem, eu tenho a minha primeira oração, tá aqui meu verbo, ó, fiz. E logo depois eu tenho meu segundo verbo, que é arrumei. A minha conjunção aqui de soma é a conjunção nem, que é uma das mais comuns, certo? A conjunção nem, seguido da conjunção i,
são as conjunções mais comuns que a gente observa dentro dessa estrutura das orações coordenadas, quando eu falo das orações coordenadas sindéticas aditivas. Outro exemplo também que pode acontecer é quando eu tenho a junção do não só, do mas também. Eu coloquei numa das agendas que eu encaminhei para que vocês fizessem um quadro das conjunções coordenativas. Esse quadro, ele deve ser feito no caderno. Professor, onde é que eu acho esse quadro? Como é que eu pego? A gramática tem, certo? Na própria gramática, vocês encontram esse quadro. E é uma forma de vocês se aprofundarem no conteúdo, tá bom? Então, essa aqui é a nossa primeira oração coordenada sindética. A segunda oração é a adversidade, ou adversativa. Quando eu falo num período que se une por meio de orações, e uma dessas orações é uma oração coordenada sindética adversativa, eu estou querendo dizer o quê? Eu tenho ideias que se opõem, tá certo? O time jogou bem, porém perdeu o jogo. Minha primeira oração tá aqui, ó. O time jogou bem. Aqui meu verbo, que é jogar. Minha segunda oração, porém perdeu o jogo. Aqui meu segundo verbo, ó. Perdeu. Professora, por que que eu tenho sentidos diferentes, opostos? Veja bem, se o time jogou bem, não era para ele ter perdido o jogo, tá? Aqui eu tenho as principais conjunções adversativas. Todavia, contudo, mas, entretanto. A próxima oração é a explicativa. Valor, como o próprio nome já está dizendo, de uma explicação. Então, geralmente, a explicativa ela vai apresentar uma justificativa. O motivo pelo qual algo foi feito, certo? A conjunção mais comum, as duas mais comuns, é o porquê e o pois. Um pouquinho mais lá na frente, quando a gente estiver estudando isso de uma forma mais aprofundada, a gente vai ver que a conjunção pois, ela tanto pode ser explicativa, como pode ser conclusiva. Antes disso, a gente precisa saber que o pois, para ser explicativo, ele aparece antes do verbo. A gente não vai se aprofundar muito nisso agora, não, tá bom? Vamos lá. Na segunda-feira, não foi ao trabalho porque estava doente. Não foi ao trabalho, a minha primeira oração, tá aqui o meu verbo, ó. Estava é o meu segundo verbo, portanto, corresponde à minha segunda oração. Professora, se eu tivesse que classificar só essa oração aqui, ó, não foi ao trabalho, como é que eu classifico? Oração coordenada assindética. Se ela não tem conjunção, ela vai ser assindética. E se eu for classificar a segunda oração desse período? Não tem conjunção, tá aqui minha conjunção, ó, porque eu estou explicando o motivo pelo qual eu não fui ao trabalho. Nesse caso aqui, como eu tenho conjunção, eu tenho uma oração coordenada sindética explicativa. Nossa próxima oração, e não menos importante, é a alternativa, apesar de ser a mais fácil, porque visualmente vocês conseguem identificar essa oração, tá bom? A alternativa, ela sinaliza, como o próprio nome já está dizendo, uma alternância, uma opção, ou uma coisa ou outra, tá bom? Uma situação ou outra, um conteúdo ou outro. E geralmente elas aparecem em par. É obrigatório, professora? Não, de forma alguma. Eu posso ter uma oração coordenada sindética alternativa e não ter um par de conjunções. Alerte seu filho ou ele acabará sendo reprovado este ano. Certo? O ou aqui, ó, ele está dando uma ideia de alternância, tá bom? E por último, eu tenho a conclusiva, como o próprio nome já está dizendo, eu tenho uma oração que dá a ideia, que indica uma conclusão. Nesse caso aqui, o pois, ele também pode aparecer como conclusivo, mas ele vem posposto ao verbo. Professor, o que é posposto? Depois do verbo. E anteposto é antes do verbo, tá certo? Os preços dos produtos se elevaram, por isso, olha só aqui, ó. Reduzimos a nossa compra. Eu tenho, a mais comum aqui é o logo e o portanto, que vocês usam muito. O por conseguinte, o de modo que e o por isso, eles também fazem parte das conjunções conclusivas, certo? Eu coloquei duas observações aqui no final. Eu posso ter no mesmo período, tá certo, gente?
mais de uma oração coordenada sindética, ou seja, eu posso ter dentro do mesmo período orações que se coordenam entre si com mais de uma conjunção. E essas conjunções, elas podem estabelecer relações semânticas diferentes dentro de um mesmo período. Prestar atenção nisso, tá bom? Para esse exemplo aqui, Marcos estudou para a prova e fez todos os trabalhos, porém não conseguiu a média na disciplina. Então, estudou, fez, conseguiu. Eu tenho 3 orações, então eu tenho um período composto. Essas relações dessas orações aqui nesse período, elas são coordenadas. Então, aqui, ó, a primeira conjunção, que é o i, é aditiva, e aqui eu tenho a minha segunda conjunção, que é porém. Então, eu tenho uma oração adversativa. Nesse contexto aqui, eu tenho um período formado conjunções coordenadas, sindéticas, e dentro desse contexto, eu também vou ter uma oração coordenada assindética. Tá? Qual é a coordenada assindética? É a primeira, ó. Marcos estudou para a prova. Então, tem uma conjunção aqui, tá bom? A gente vai fazer um exercício na outra aula para a classificação das conjunções, tá certo? Não deixem de estudar, criem um horário de estudo em casa, é tudo muito novo para a gente está correndo atrás, então assistam às aulas, vejam as publicações, um grande beijo e até a próxima aula. Fiquem bem e não saiam de casa, certo? Um grande beijo.